Olá galera, tudo bem? Bem-vindo à aula 7 aí do nosso curso de React com Node.js no back-end usando Express. Nessa aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre segurança. Vou fazer só o básico mesmo. Eu não vou passar características avançadas de segurança, mas vou fazer o possível aí para mostrar um pouco de criptografia de password, segurança de rotas, Alt 1.0 e JWT. Então o Express tem um plugin que você pode importar ele, instalar ele, para que ele fique, para que se você consiga fazer a autenticação Alt 1.0 usando JWT. Eu já tinha explicado um pouco sobre essa questão do JWT e a sua sessão fica no token. Eu vou mostrar isso diretamente no código, então isso é muito importante aqui para vocês. Então, tem alguns dados que devem ser criptografados, eu vou mostrar isso diretamente no Compass, no MongoDB, e vou mostrar para vocês aí que se vocês tiverem interesse aí de seguir comigo no curso pago, na parte na assinatura, vocês entrem em contato comigo, que aí eu vou estar explicando quando a gente estiver na trilha de full stack com JavaScript, vou estar explicando toda essa parte de criptografia, criptografar o banco de dados, melhorar a segurança do JWT colocando no IP, no token e outras tecnologias que melhoram a segurança, principalmente do Express, do back-end, para que hackers não consigam atacar o seu sistema. Plugins contra cross-site script e outras coisas. Então é muito importante, na hora que você for colocar em produção o seu sistema, você pensar nessa parte de segurança. Eu acho isso muito importante. Então o que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer um Alt 1.0, que aqui a gente tem um cliente aqui, o browser, que vai, assim, a gente não tem um Authorization Service aqui, a nossa API faz o papel do Authorization Service, e aí vai fazer uma requisição daqui para cá, deixa eu pegar a canetinha, e aí, por exemplo, vai fazer a requisição para cá, eu peguei essa imagem, ela não está muito bem descrita como realmente tem que ser, mas essa aqui essa autenticação é Alt 2.0, entendeu? Não é a melhor prática, porque no Alt 2.0 você tem um servidor de autenticação como Google, Facebook, né? Se a gente tivesse um Google, Facebook, seria mais ou menos assim, seria Alt 2.0. E aí eu teria aqui na minha API um Alt 1.0 que retornaria o token, entendeu? Então eu mando a requisição para cá e no retorno eu retorno um token. Esse token que eu mostrei ali, vou mostrar aqui na próxima imagem, é a associação e nele você coloca o tempo de expiração. Quando você implementa uma solução dessa, você tem que tratar a expiração do token para que você redirecione para o login. A gente não vai fazer isso agora, mas como eu já tive explicado, se você fizer o plano de assinatura, na hora que a gente estiver estudando a trilha full stack JavaScript, a gente vai implementar todas essas soluções, tá? Deixa eu passar para a próxima. Então aqui, como eu já tinha explicado, tem o payload. No payload você pode colocar mais informações que você quiser, por exemplo, o IP, o nome do usuário e o ID dele. Por enquanto a gente coloca só o ID, mas se a gente colocar o IP, por exemplo, a gente diminui a possibilidade de um ataque em homem do meio. Outra coisa importante aqui que esse aqui eu já tinha mostrado, eu só queria mostrar essas duas telas mesmo. E agora eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui diretamente no Compass. Descartar. Quero mostrar uma coisa diretamente. Então a gente tem o meu banco de dados aqui, eu cadastrei vários e-mails, então a gente pode perceber que a senha não está criptografada. Isso aqui, se um hack acessa o seu banco, eu sei que é difícil, o MongoDB ele é bem seguro. Se você colocar numa Amazon, você tem jeito de colocar tokens para poder só determinados IPs acessarem, entendeu? Então coloca uma camada de segurança de firewall muito difícil de ser quebrada, mas existe essa possibilidade. Então se acontecer essa possibilidade, o seu dado está criptografado. Então mais para frente, se você me seguir aí, tiver dúvida, entre em contato comigo, meu e-mail está aqui, ó, brunohauck@gmail.com, para você assinar o plano de assinaturas, e quando a gente estiver na trilha de full stack, eu vou explicar
toda essa parte de como criptografar o nome, o e-mail e o password, que são dados sensíveis, tá? Por exemplo, eu tenho aqui no meu outro banco, por exemplo, MyDB, eu tenho aqui os userinhos. Determinadas informações do usuário não precisam de criptografia, mas e-mail precisa. Na verdade, não precisava nem ter esse e-mail aqui. Mas, por exemplo, skills não precisa, experience não precisa criptografar. Algumas informações não devem ser criptografadas. Por exemplo, eu tenho um banco, a quantidade de valor que eu tenho no banco, os dados do cartão de crédito. Todas as informações devem ser criptografadas de forma segura. E o hash de criação desse deve ser guardado num local seguro, porque o plugin que tem para o Express e para a Node, se você perder aquele token, aquela chave, você não consegue ter mais acesso às informações. É claro que hoje em dia está surgindo várias tecnologias de computação quântica, e você realmente, se o hacker for muito bom, ele consegue hackear isso, mas se você tomar as precauções, por exemplo, de definir IP, por exemplo, seu banco, a sua API conecta no seu banco e você criar uma regra de firewall que só a sua API que consegue acessar seu banco. E aí você já está precavido. Por exemplo, na sua API você cria algumas ferramentas de segurança, regras de firewall, para que você consiga deixar só o acesso para determinados usando hash de SSH, entendeu? Em vez de usar só senha, pura senha. Então, usar, por exemplo, a plataforma tipo Ambler. Eu sei que várias aplicações são vulneráveis, mas é uma maneira de você tá colocando sua aplicação mais segura quando você vai colocar em produção, tá? Então, depois eu vejo se eu consigo colocar alguma coisa a mais no meu canal sobre isso e um artigo no Medium sobre essa questão de segurança usando o Express e o Node.js. E agora a gente vai dar início à parte de desenvolvimento. Vai ser bem rápido, a gente vai criar somente algumas funções, fazer algumas modificações do nosso back-end para que a gente consiga fazer autenticação e proteger nossas rotas com a autenticação do JWT. E eu vou fazer uma criptografia bem simples de senha, que não é recomendada, que é usando o MD5 mais Salt. Eu dei um zoom aí no Compass para a gente conseguir visualizar melhor aqui o que eu estava explicando, porque eu acho que estava ficando muito pequeno. A gente vai voltar para o nosso banco React, curso React, e aí a gente pode vir aqui no Users, aí você pode ver que não está criptografado, e a gente vai fazer uma autenticação sem criptografia na senha. Depois a gente vai apagar esses usuários e implementar a criptografia usando MD5 mais Salt. Lembrando que isso não é muito recomendado. Se vocês tiverem dúvida, eu posso passar referências com relação, criar um blog, criar alguma informação no Medium sobre segurança no Express, tá? É tudo que eu falei, deve ser levado em consideração quando você vai subir em produção. Caso você estiver só estudando, não é necessário você criptografar nenhuma informação, tá? É isso aí, vamos dar continuidade aí no nosso curso. Antes da gente começar aqui, eu vou instalar alguns pacotes e aí para ajudar a gente aqui no nosso desenvolvimento, entendeu? Então a gente vai ter que adicionar aqui alguns pacotes yarn add node 1. O que esse node 1 vai fazer? Eu vou usar um comando, e à medida que a gente vai programando, ele vai dando build e vai dando os erros, né? Então isso facilita na hora de desenvolver. Se você tiver um erro na hora que você estiver desenvolvendo, ele toda vez que salvar, ele vai verificar se tem algum erro. Isso é bom para quem está desenvolvendo, e aí sua aplicação vai estar sempre rodando. Se der um erro, ele vai dar o erro no console, entendeu? Então eu vou usar o comando o yarn, né, para isso. E aí agora isso aqui eu vou colocar esse flag "-d", porque eu vou usar ele somente na parte de desenvolvimento. Então você viu que eu estou usando muito o npm, e agora dessa vez eu vou usar o yarn, tá? Usei o yarn, não vai fazer diferença usar o npm ou o yarn. Vocês vão ver aí que vai como que fala?
vocês vão ver que vai instalar da mesma maneira. Vocês podem vir aqui no pack. E aí vai criar aqui, quando você usa o Yarn, vai criar um pacote aqui chamado Yarn Lock. E aí você vai colocar aqui, se eu coloquei "-d", esse "-d" quer dizer que ele é uma dependência de desenvolvimento, e coloquei no node demo. E aí, para que a gente consiga fazer aqui a gente precisa colocar uma linha aqui chamada assim dev 2 pontos abre aspas node-moon api.js, beleza? E aí, quando a gente for rodar nossa aplicação, a gente pode colocar yarn dev ou npm run dev, que vai executar essa ação aqui, vai ficar sempre rodando, tá? Vamos executar aqui com yarn, tá? Yarn dev. E aí a aplicação vai ficar sempre rodando, entendeu? Ah lá, você viu? Que aí vai ficar sempre rodando. Eu vou parar aqui porque a gente vai mexer com outras coisas, vai instalar outras dependências, então vou parar vou parar essa aplicação aqui. E agora a aplicação que a gente tem que colocar aqui de dependência mais uma aqui. Vou colocar o Yarn. Ele deu um problema muito grande aqui no meu terminal. Yarn add course, que é outra coisa que a gente vai precisar para o nosso front-end. E aí estou adicionando course. Agora, depois que a gente colocou o course, a gente precisa colocar mais uma dependência aqui, que é o express JWT, né? E aí assim a gente vai precisar dessa dependência aqui, outra que podemos instalar com a mesma express JWT, que é a parte de segurança que a gente vai ter com o token JWT. Beleza, depois que a gente instalou, a gente vai vir aqui na nossa API. Dentro da nossa API, eu não vou pôr para rodar nada por enquanto, porque eu vou fazer toda a parte de programação primeiro, para depois fazer a parte de... Eu vou diminuir aqui meu terminal, não vou ficar com ele, vou dar um zoom um pouco maior aqui na nossa aplicação, e vou deixar isso aqui um pouco mais para cá, ficar mais fácil de vocês visualizarem, entendeu? Então, agora a gente tem que... Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar algumas linhas aqui, porque são arquivos de configuração, não são coisa nada de programação, e a configuração do Express JWT e a configuração do course, entendeu? Então facilita aí pra gente essa questão, aí eu acho que antes a gente vamos criar a nossa tag, só para mostrar para vocês, aqui eu estou na tag 1.7, a 1.7 está atualizado, então vou criar uma nova tag aqui para 1.8, e aí eu tive que pular algumas tags aqui, apagar algumas tags aqui que estavam com problema. Então vamos criar a tag 1.8, e aí a gente vai programando nela, e depois, quando a gente finalizar a aula de hoje, a gente cria uma branch para essa aula e comita. Deixa eu só voltar para o terminal. Eu vou voltar para o terminal aqui e vou criar aqui as tags, né? Adicionar uma nova tag. Git add. Não vou. Eu teria que fazer a modificação, né? Criar uma modificação. Então vou fazer a modificação aqui que a gente precisa. Vamos fazer as modificações que a gente precisa, e aí a gente comita. Então a gente coloquei essas duas modificações aqui, o express, o course, para não dar o problema de allow orange course no browser. Se você não colocar isso, o browser entende que é uma requisição desconhecida, e não permite você comunicar com a API.
porque você está chamando uma outra URL de forma incorreta, entendeu? Então você tem que deixar o CORS para falar com o browser, não, essa é realmente a minha API e eu posso conectar por ela. Tem como colocar questão de segurança no CORS também, tá? Tem como colocar IP e outras coisas para que você deixe sua aplicação mais segura. Mas aí, como eu falei para vocês, isso é importante a gente, se vocês puderem assinar o plano aí com a gente, o curso de inglês com programação, eu vou estar explicando quando a gente estiver na trilha de Full Stack JavaScript. Eu só vou colocar mais duas coisas aqui antes do Body Parser. JSON. Então, eu vou tentar dar um zoom aqui. Eu não vou... Sim, eu vou mostrar aqui mesmo. Então, aqui eu coloco uma chave que não recomendo que seja essa, tem que ser uma chave mais elaborada. Você pode usar um gerador de chave para o seu secret aqui do seu token JWT. E aqui eu vou colocar quais rotas estão protegidas. Então, a partir desse momento aqui, as rotas que não precisam de token são essas, entendeu? Eu vou deixar aqui o product também. Depois a gente pode até retirar e autenticar. Então, a rota que não precisa de token é o login e o out para adicionar um novo usuário, entendeu? E as outras rotas que a gente criou no nossa aplicação estão todas não podem ser mais acessadas, entendeu? Então, vou criar aqui mais duas rotas aqui. Já vou criar aqui, fazer essas criações aqui da parte desse arquivo principal para já ficar mais fácil, né? Então a gente vai criar aqui out para autenticação. E aí ele vai, o endpoint dele vai ser out. E aí ele vai requerer user out, tá? User out. E aí aqui out. E aí os outros a gente vai deixar como está. Basicamente é isso, né? Deixa eu ver se eu tenho esse get hello aqui ainda. Eu já apaguei esse get hello. Eu vou send. Eu queria... Não vou deixar isso aqui, mas isso aqui daria erro, tá? Isso aqui a gente tem que tirar. Isso aqui também podemos tirar isso aqui daqui. Porque a gente está colocando no próprio repositório em vez de colocar global. É interessante você colocar os models globais, tá? Porque se você for acessar em outra parte da aplicação, pode dar que dê problema. Definimos a rota e a gente vai vir aqui em src. A gente já instalou o Express. Instalamos. A gente vai vir aqui em routes. A gente vai criar aqui o new file out-route.js. E aí esse out.route.js a gente pode copiar aqui o user route completo. E aí a gente vai apagar algumas coisas. Get não vai ter. Post vai ter 2. Vai ter o add user e vai ter o login. E o put e o delete não vai ter. O put vou deixar porque se o cara quiser editar o usuário, ele vai poder editar. Mas eu vou deixar o put aqui não, porque ele vai ter que estar autenticado para poder usar o put. Então é só essas duas rotas mesmo. Adicionar o usuário e aqui a gente vai colocar o nome do controller que a gente da função no controller que a gente vai utilizar. E eu coloquei a função com... Você pode colocar out ou login, tanto faz. Eu tô colocando aqui login. E aí esses espaçamentos em branco, pelo Clean Code, só um espaçamento em branco, tá? 2, ele não é recomendado. Segundo, senão você vai ter problema aí no seu code review. Agora a gente vai lá para o nosso controller, user controller, beleza? Para agilizar aqui, como a gente já aprendeu toda essa parte, como faz o delete, como cria essas funções, para ficar mais rápido o vídeo aqui, eu vou já pegar o código que está pronto aqui
para a gente já colocar aí para vocês, para a gente agilizar nosso vídeo. Eu vou fazer isso porque a gente já está chegando no final e você já aprendeu o CRUD básico, você já sabe o que é um RES 200, o que é um RES 500, que é erro, um RES 400 que a gente fez aqui, que a gente que pode colocar, por exemplo, no caso de um problema de validação. Mas como eu falo para vocês novamente, que vocês fizerem a assinatura do curso de inglês com programação, quando eu estiver fazendo essa rota, lembrando que todos vão ser gravados, tá? Vão ter aulas ao vivo, mas as aulas vão ser gravadas. Vamos continuar aqui, e aí eu vou pegar essa parte de autenticação aqui para ficar um pouco mais fácil. Eu vou pegar essa parte aqui de questão da autenticação e vou copiar e colar só para a gente agilizar o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo igual aquela aula que a gente fez do CRUD, né? Como aquela aula era uma aula que eu acho que é uma aula que foi mais longa e eu estou tentando fazer com que a aula fique um pouquinho menor. Então, eu não cheguei a explicar essa questão das funções, o que a função está fazendo. Aqui o Express ele manda a requisição, a resposta e esse next. Ele sempre tem que passar essas informações aqui para que funcione a requisição. Então eu faço a requisição para a rota, da rota eu chamo essa função login e essa função async, que é uma função assíncrona que ele vai terminar de executar para responder, entendeu? Então toda vez que eu faço wait, eu só vou passar por essa parte de baixo aqui depois que essa execução dessa função funcionar. E o que funciona esse res status 200? Cada status é os status do HTTP, então vocês podem pesquisar aí no Google e a gente vai saber que cada um é um exato. Por exemplo, o status 404 a gente está informando que o formulário não foi enviado corretamente, entendeu? Então, outra coisa que eu deixei aqui até comentado aqui, essa questão do MD5 do password, mas eu não vou colocar isso aqui agora porque se eu colocar ele não vai funcionar. Vou salvar aqui o que eu fiz. E aí o 201 pode ser o 201 ou 200, né? É questão de sucesso. No Postman aqui a gente consegue ver. E aqui o 500 a gente deu falha na revisão. Então o protocolo HTTP tem vários tipos de resposta. Igual a gente abre o Postman aqui, o status deu 401 unauthorized. Eu vou mostrar para vocês isso aí. Deixa eu dar um zoom aqui no Postman, que a gente vai precisar do Postman. Então, por enquanto, eu não tô criptografando a senha. É claro que, como eu tinha informado para vocês aí, questão do MD5 não é a melhor solução. Eu estou fazendo a solução mais básica, por ser um treinamento básico. E se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo que eu posso mostrar para vocês aí, passar referência da criptografia de senha melhor para colocar em produção. Depois que a gente coloca isso aqui, a gente vai testar se a gente colocou tudo, a gente fez a rota, o login, a rota está correta, o user control a gente colocou o login, aqui no out a gente colocou o login e esse aqui não é. O login aqui não vai ser add user e aqui vai ser o contrário, né? Add user vai ser aqui e aqui vai ser login. Agora deixa eu só voltar lá para o user controller. Vocês não tem que colocar essa função que é authenticate lá no seu. A gente não tem no nosso repositório essa função authenticate, entendeu? Então a gente tem que ir lá no nosso repositório e colocar essa função. Basicamente aqui ele está fazendo alguns testes e aí ele vai retornar. E se eu coloco return, ele para a função e para de executar o que está aqui embaixo, entendeu? E aqui está dentro de um try catch, porque se der erro, ele faz o tratamento. E agora a gente vai lá no repository, no user repository, e aí a gente vai criar aqui uma função para verificar se o usuário está cadastrado no banco de dados. O que acontece? Aqui a gente vai simplesmente fazer uma função bem parecida com essas outras que a gente está fazendo. E aí vai um export authenticate data
E aí a gente coloquei aqui um console só para ver o que a informação que tá fazendo. E a gente faz o find by one do próprio Mongoose. E aí a gente passa o e-mail e o password sem estar criptografado, tá? Sem a criptografia. E a gente pode ver aqui no Mongoose que tem aqui, já tem... não, aqui no Postman aqui já tem aqui um... deixa eu ver aqui. Get all products, post out. A gente já tem aqui get all users. Esse aqui eu fiz uma requisição e tá, nos meus testes. Você pode ver que tem esse usuário aqui com essa senha. E eu venho aqui no Postman, no out do Postman, crio aqui uma requisição post, né? Out, login, a rota, né? Conforme a rota que a gente tem, que a gente criou. Out. E aí agora vamos ensinar essa parte do questão do NodeMoon, né? Como que funciona o NodeMoon? Ele vai ajudar a gente a deixar o sistema rodando toda vez que a gente edita. Ele vai mostrar se está com erro ou não. Como eu estou fazendo live code aqui, pode acontecer algum erro. Eu vou deixar aqui tudo rodando. E aí a gente vamos ver se está tudo ok. Se ele vai dar alguma reclamação. Ele não reclamou, tá vendo que está tudo ok. E caso eu faça alguma coisa que dê um erro, vou gerar um erro aqui. Vou fazer isso aqui, quer ver? E vou salvar. Ele vai dar o erro pra gente, quer ver? Ele deu o erro, tá vendo? Aí eu vou voltar. E aí ele vai dar o erro conforme a gente vai desenvolvendo, entendeu? Então é uma coisa recomendada para quem está desenvolvendo no ambiente de desenvolvimento. Login controller. Aí primeira coisa que eu vou fazer, eu vou testar essa rota aqui, né, que out login, e vou passar as informações que estão no meu banco de dados sem criptografia, né? No caso aí está sem criptografia. E aí aqui eu já tinha feito o teste, vou fazer o teste novamente. Ele deu um erro aqui falando que JWT não está definido. E aqui provavelmente na nossa aplicação ele deve ter reclamado. Provavelmente aqui nessa parte aqui do user repository, deixa eu ver aqui. Não é aqui no user controller. Deixa eu ver. No user controller. No user controller tem que ter o JWT aqui. Faltou só fazer o import do JWT aqui. Depois do user repository você volta a fazer o import. Ele tá vendo que ele sempre verifica se está com erro, continua, rodou e vamos tentar novamente. Beleza, autenticou, trouxe o token. E aí, nesse momento aqui, no nosso front-end, a gente grava o token, toda requisição a gente vai passar o token. A rota user, ela está protegida pelo token. Então, se eu der o send aqui, ele não vai autorizar, tá? E agora eu vou fazer, só para terminar essa aula de hoje, vamos fazer aqui, ele não vai autorizar. E se eu colocar aqui headers authentication beaware token, teoricamente tem que funcionar. Coloco aqui beaware token, pego o token, venho aqui no get all users, eu venho aqui no headers content type, coloco essas configurações aqui, authorization, e aí eu coloco o token aqui, apago esse token aqui, coloco aquele outro e dou send. E trouxe os usuários, beleza? Agora o que a gente vai fazer antes da gente começar aí? Eu vou criar uma tag nova, vou deixar para fazer isso no final da aula. Eu crio uma nova tag com a nova versão e depois eu crio também uma nova branch aí para vocês dessa aula, entendeu?
Agora eu vou só terminar. Podemos fazer o negócio do token. Você vê que dá um erro aqui, mas esse erro é normal, tá? Porque ele entrou numa exceção. Eu vou só parar aqui e vou criar uma nova tag aqui. Então eu vou dar um git status. A gente viu todas essas coisas, tudo que foi alterado. A gente criou esses arquivos aqui. A gente vai dar um git add ponto para adicionar. Git tag v1.8 jwt token menos "-m", tag "-m", né? Porque esse "-m" aqui é para colocar o comentário. "-m", jwt token. E aí, git push origin v1.8. Beleza, publicamos a nossa tag. E agora a gente vai terminar aqui e vai colocar a criptografia. Deixa eu tirar essa questão daqui desse terminal aqui. Vamos aqui primeiro no user controller. Então a gente tem aqui o add users. Add user, a gente vai fazer uma modificaçãozinha aqui no add user, entendeu? Add user, a gente vai colocar essas três funções aqui, ó. A gente vai comentar essa função, tá? Porque comentar essa função e a gente vai colocar essas três linhas aqui. E aqui embaixo eu até criei uma função para realmente ficar menor, então eu criei essa função aqui, body user create, e aí ele vai criar um JSON aqui com as informações do usuário. E aí, isso aqui, assim, não sei se a melhor prática é fazer isso, mas deixa o código um pouco mais organizado. E aí a gente faz o passe depois dentro dessa variável let, que é um JSON, né? Que vai retornar um JSON aqui com as informações. Esse status aqui, ele não é body, ele é status, né? Pra gente... deixa eu só ver aqui, create user. Post, create users. Out, get all users. Get all users, register users. Só ver aqui com relação ao get register user. Com relação só esse, o status ele fica, a gente deixa em branco, né? No caso aqui a gente estava deixando em branco. Então a gente não vai colocar não, porque ele por padrão ele é true. Então a gente vai colocar esse aqui não. Esse último aqui, status não. Primeiro que a gente não está enviando aqui na nossa requisição, só o nome, e-mail, password. Aí, para proteger mais ainda a questão que a gente está falando de segurança, você coloca um HTTPS lá mais para frente. Eu vou fazer uma gravação de uma aula publicando no Ambler e vou ver se eu consigo também criar um Docker, uma aula de Docker gratuita para a gente publicar aí no Amazon. Acho o Amazon AWS mais interessante, ou qualquer outro cloud aí, para a gente criar uma imagem de Docker e subir essa imagem para produção. Eu vou deixar assim, e eu vou deixar essa parte toda pronta, e aí eu vou fazer o commit, né, nessa mesma tag, e aí eu vou criar uma nova branch com o final dessa aula. Mas aí na próxima aula a gente faz todos os testes, entendeu? E aí aqui, em vez de fazer isso aqui, a gente vai descomentar esse código aqui, que já estava comentado. Então, como eu havia falado com vocês, não
é muito seguro fazer. Eu sei que o Salt vai deixar assim com a questão de segurança um pouco maior, entendeu? Mas eu acho que importante vocês não utilizarem vesículos, um chá 256, alguma coisa mais chá 512, alguma coisa mais potente para poder fazer um hash da senha. O MD5 ele é vulnerável, se você tiver um algoritmo bom de crack, você craqueia o MD5. Mas que para nós que estamos fazendo esse treinamento, atende, entendeu? Dando continuidade aí, eu vou colocar aqui um hash, um salt aqui para senha. Vou colocar esse salt aqui. Da mesma maneira que dentro desse outro espaço aqui, a gente vai colocar esse mesmo salt que eu tinha colocado aqui, ó. Porque eu tinha colocado isso no arquivo de configuração. Então, nessa parte aqui, você coloca esse salt aqui também. Ficou faltando. E ficou faltando aqui também colocar aqui a gente precisa parar a aplicação. Pode ser npm install ou yarn, né? npm install md5 e aí ele vai instalar a dependência do md5 e a gente vai colocar o required aqui do md5 aqui no import aqui do require do md5 aqui, tá bom? Vou esperar terminar de instalar e a gente vai ter que colocar esse const, só para constar, processando const md5 require md5, senão vai dar um erro na hora que a gente dá um erro, não dá o erro, era para ter dado o erro aqui na nossa aplicação, mas isso não chegou a acontecer, entendeu? Aí você coloca aqui o salt, né, porque eu tenho a minha senha mais esse salt e vai gerar um hash diferente pra gente, cada vez que a gente criar uma senha nova, toda senha igual vai ter o mesmo hash. E a gente vai observar como que funciona isso lá no MongoDB, como que vai gravar isso lá no MongoDB. Então a gente colocou aqui, dando continuidade, aí você coloca aqui o salt aqui da senha, e depois você coloca o hack aqui do const md5, e aí eu tive um problema aqui que eu estava instalei uma dependência aqui que deu erro no meu node modules e minha aplicação parou de funcionar. Aí o que eu fiz? Eu vim, apaguei o node modules e depois dei um npm install e ele instalou todas as dependências novamente após eu ter instalado essa questão do package.json md5. Então você tem que instalar esse md5 aqui para que funcione corretamente, entendeu? Então você pode vir aqui parar a sua aplicação, né? E dar npm install md5. No meu caso aqui deu problema e aí eu apaguei o node modules, dei o npm install e resolveu o problema. Então vou dar um clear aqui. Vou pôr para rodar novamente. Eu estou tendo um probleminha aqui com o Postman, mas vamos ver se ele vai funcionar. Eu criei aqui um novo usuário. E aqui já colocamos headers. E aqui o endpoint aqui é a out, né? É uma requisição post. Vamos enviar. Internal server error. Aí o que acontece? Foi até bom a gente ter recebido essa mensagem. O MongoDB deu uma resposta aqui pra gente, falou que já tem esse e-mail cadastrado no banco de dados, porque eu tinha mandado uma requisição, feito um teste anteriormente aqui, e aí tinha dado problema. Eu vou colocar aqui Ferreira, e vai dar Bruno Hauck Ferreira, professor. E aí eu vou manter a mesma senha. A gente pode observar que gravou as informações do banco de dados aqui com essa senha, com esse hash. A gente pode entrar aqui no Compass aqui para ver o usuário criado com a senha criptografada, né?
E aí a gente entra aqui no nosso Postman novamente, pega essa senha e esse usuário, né? Que eu já estou aqui. Peguei esse usuário, essa senha, e eu vou gerar um novo token. E ele gera o token. E aí, como a gente fala, pega o token, vem aqui no Get All Products e aí Get All Users, ou alguma coisa assim. E aí coloca o BAR token naquela rota protegida. É isso. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai aprender, vai criar o nosso Hello app em React e vai fazer aí uma lista de usuários, fazer uma aplicação bem simples, listando os usuários. Depois a gente vai mexer com login, etc. Depois que terminar o aplicativo em React, a gente vai criar o nosso aplicativo em React Native. Até mais. Obrigado.